Boa tarde novamente. Boa tarde. Então, dando sequência, no livro de Desobsessão, por corrente magnética, no capítulo 7, a equipe mediúnica na desobsessão por corrente magnética. No item 7.2, médiuns psicofônicos. Em números variáveis, conforme a destinação da corrente magnética, o local, a quantidade de pacientes a serem atendidos e, principalmente, a homogeneidade e qualidade vibratória, os médiuns psicofônicos, ao integrarem a cadeia mento-eletromagnética, realizam ações especializadas e diretas em cada fase ou momento, todas baseadas nas potencialidades do pensamento. Não existe e não há necessidade de transmissão de mensagem, viva voz, porque essa terapia desobsessiva não se utiliza da doutrinação verbal para atingir seus fins, mas das ações mentais, fluídicas e magnéticas. Magnetização e doutrinação mental, vibração igual e contrária, emissão de uma salutar corrente fluídica que atinge o alvo independente da distância, sendo percebido pelos sentidos espirituais. Ligações rápidas, transitórias, de entidades sofredoras em uma verdadeira enxertia neuropsíquica. São os aspectos fundamentais desenvolvidos pela ação sincronizada dos médiuns e destes com os servidores espirituais, tendo no pensamento coletivo sua força de expressão. Sem a necessidade de palavras, nem precisa, nem é necessário e não deve. A única força que um grupo, um trabalho mediúnico tem é a sua inteira assimilação, doação, conjunto, objetivo, a integração completa entre todos. A obediência entre o que está sendo atendido com o objetivo traçado. Muitos médiuns querem aproveitar o atendimento de determinada energia para atender sua vida pessoal. Funciona? Não. Ele não atende lá e prejudica aqui. E ainda serve de quê? Instrumento de quem? Das trevas. Ou é instrumento das trevas, ou ele é as trevas. Porque nós não podemos pôr culpa só nas trevas, não. Nós não podemos transferir, as trevas que fez eu... Não, as trevas têm uma parcela, mas nós é que somos responsáveis. Eu diria 75% nós somos responsáveis, 25% é das trevas. Se nós tivermos ali uma firme vontade, as trevas não conseguem. Aí abrem as perguntas. Sabendo que todas as ações da corrente magnética desobsessiva são mentais, perguntamos: qual a relação entre a mente e o fenômeno mediúnico? Resposta: discorrendo sobre o tema no livro Nos Domínios da Mediunidade, o espírito André Luiz escreve: nossa mente é, dessa maneira, um núcleo de forças inteligentes, gerando plasma sutil que, a exteriorizar-se incessantemente de nós, oferece recursos de objetividade às figuras de nossa imaginação, sob o comando de nossos próprios desígnios. Ao virarmos a página do livro citado, continua: achando-se a mente na base de todas as manifestações mediúnicas, quaisquer que sejam os característicos em que se expressem, é imprescindível enriquecer o pensamento, incorporando-lhe os tesouros morais e culturais, os únicos que nos possibilitam fixar a luz que jorra de nós, das esferas mais altas, através dos gênios da sabedoria e do amor, que supervisionam nossas experiências. A mente é a base de todas as manifestações mediúnicas, quaisquer que sejam as características que se expressem. A corrente magnética desobsessiva é uma das expressões das manifestações mediúnicas. Portanto, a mente é sua base. Essa afirmação, como por várias vezes repetimos, assume conotação de essencialidade, prioridade,
razão e explicação de todos os seus fenômenos, graças ao plasma sutil exteriorizado incessantemente pela união, em uma só vibração, dos núcleos de forças inteligentes, representados pelos médiuns, formam-se os recursos objetivos que são utilizados no tratamento psicofísico de encarnados e desencarnados. As sugestões, orientações e diretrizes articuladas pelo dirigente encarnado, ao serem assimiladas pelos médiuns, ganham formas em seus pensamentos e, impulsionadas pela vontade individual, adquirem movimento e direção. Do conjunto de todas as ideias comuns, resulta um manancial de raios ou partículas que, associados à luz que jorra das esferas mais altas, através dos gênios da sabedoria e do amor, que atuam e colaboram em todas as ações, destinam-se a multidões de enfermos. É essencial que os servidores encarnados enriqueçam o próprio pensamento, incorporando-lhe os tesouros morais e culturais, dilatando a sintonia não só para com os espíritos superiores, mas também entre si, facilitando a integração vibratória, diminuindo a resistência e qualificando as doações. É interessante que a gente aceite isso, porque nós sabemos disso. Nós poderíamos comparar como se tivéssemos um celular sem internet. Para que ele serve? Nada. Ainda escutei hoje um depoimento de uma pessoa que está em um conflito de guerra, falou: olha, nós não temos internet, o celular aqui virou brinquedo de criança, mostrando para nós, assim é a mediunidade. Essa sabe a explicação de André Luiz? Hoje nós já temos uma capacidade maior de compreendê-la pela tecnologia que se opera e pelos descobrimentos das micros, das nanos partículas. Nós sabemos que nesse momento agora passa aproximadamente 700 a 800 bilhões de partículas por centímetro quadrado por segundo em nós. Instantinho aqui, ó. Esse tamanho passa em média 800 bilhões de partículas. Ninguém sabe de onde vem nem para onde vai, e elas estão em todo o universo. Não existe nenhum objeto que lhe é resistente. São os famosos neutrinos, descobertos lá em 1930. Mas agora sabe-se que esses neutrinos eles têm uma carga neutra, mas que eles podem ser acelerados. Aí é o que nós chamamos de energia quântica. A energia do pensamento, então, vai criando potencialidades para, quando fala assim, a espiritualidade maior nos assiste. Como ela nos assiste, se ela não está junto a nós? Então, esses neutrinos poderíamos dizer assim, né, no meu pouco conhecimento, mas na intuição mediúnica, que esse neutrino seria os raios da internet, para que a gente pudesse operar os elementos à nossa volta. E através de operar esses elementos à nossa volta, nós poderíamos direcioná-los também a qualquer lugar do universo. Porque eles seriam também os condutores desta. Então nós receberíamos a matéria-prima e nós ali a industrializaríamos através do pensamento, da vontade de pensamento, e aí direcionaríamos então como os fatores de transformação. E da mesma forma que nós fazemos isso, quem faz também? Os anticristos. Agora a diferença, porque para nós é muito mais difícil, porque para nós temos que usar o quê? A vontade pura. E nós temos vontade pura? Não. Nós estamos em busca dela. E eles usam o quê? A raiva. A raiva bruta. Que estão contidos. Que já está. Então, quando aproxima de nós, e quando no cotidiano, nós não... Ontem, na prece das 9 horas, se não me engano, eu dei o exemplo, por que uma pessoa explode em determinada hora? Por quê? Porque ela já está cheia.
Alguma coisa explode do vazio? Por que um copo derrama? Porque está cheio, porque colocou mais. Então, se uma pessoa tem raiva, tem ódio, e ele vai aumentando ali com pequenas coisas, então chega num estágio que ele explode. Então, a corrente magnética nós temos que estar cheio de quê? De amor, tolerância, de caridade, fraternidade, porque se nós não tivermos isso, como que nós vamos doar aquilo que nós não temos? Aquilo que nós não temos o hábito de adquirir, aquilo que nós não temos o hábito de praticar. Por isso a doutrina espírita, e Cristo fala, e nós sabemos que a lei da caridade é uma lei universal. Ela rege em todos os globos, em todos os planetas, em todas as galáxias do universo. Então, se ela é uma lei universal, ela é a lei de Deus. Ela é uma lei natural, é uma lei primária. A caridade, a fraternidade, o amor é uma lei primária. Então nós temos que entender isso na corrente magnética. Olha, isso ele materializa, por exemplo, eu vejo um médio da corrente aqui, às vezes está contrário ao outro, e em determinado atendimento sai uma corrente fluídica negativa de um médio para o outro, que estão grudados na mão com a mesma, chamando fraternidade, mas naquela hora isola-se dois focos da corrente, porque um está emitindo e o outro está recebendo, porque estão interligados por fios invisíveis. Isso acontece aqui dentro dessa sala aqui, quase todas as semanas. Eu não sei mais o que fazer. Porque esclarecimento nós temos. Nós sabemos a problemática que isso causa. Nós vamos prejudicar o processo da regeneração planetária? Vamos? Não. Nós não vamos. Porque nós só vamos até onde? Deus permitiu. Até onde Deus permitiu. Então, quando nós fazemos isso, nós estamos prejudicando a quem? A nós. E mais? O trabalho. Você tem filho? Está prejudicando ele. Vai ter neto? Está prejudicando ele. Vai ter bisneto? Está prejudicando ele. Vai ter tataraneto? Você está prejudicando ele. Por quê? Porque se você não está prejudicando a regeneração, mas você pode estar auxiliando a retardar. E seu filho, seu neto, seu tataraneto poderia encontrar um mundo regenerado. O que Francisco falou ali agorinha? Qual foi a visão que ele teve do planeta? Não é um mundo regenerado? Aquela imagem bela e florida que ele falou, aonde todos se amarão, todos cuidarão dos outros e que respeitarão até as cobras, os sapos. Não falou isso? Isso é um planeta o quê? Regenerado. Mas se não houver amor, os lobos comem os filhos dos pais. As cobras mordem os agricultores. Então, corrente magnética, nós temos que saber, é uma fonte universalista de energia. E a individualidade de cada um de nós somos a integração desse universo nesse pequeno foco, nesse pequeno grupo. A potencialidade de uma corrente, ela é de um ambiente entre quatro paredes a uma galáxia. Quem que determina a quantidade dessa potencialidade? Os médiums da corrente. A individualidade é o dirigente da corrente? Não é. É a espiritualidade maior? Não. Não é. É o médium.
Quem que determina a capacidade de um aparelho telefônico? Não é ele? Com a sua tecnologia? Você pode ter aqui 1 milhão de internet, mas o seu processador só recebe kbyte. Como que vai fazer para processar? Não processa. Não processa. Então o médium, nós hoje, medianeiros, nós temos a capacidade de sermos esse instrumento universalista da força. Podemos fazer milagres, e na nossa casa, sob a minha opinião e sob a minha experiência, já fizemos muitos. Quase todos aqui já sabem da história, ou muitos participaram da história, não é? De fazer transporte quântico, de fazer bipolaridades, de fazer bicorporidade e de tantas outras situações. Mas a partir do momento que existe uma coesão ali, uma fraternidade, um objetivo, mas eu não sei o que fazer, então não atrapalha. A questão é que, na grande parte, quando não se sabe fazer o amor, então prejudica através da raiva. Compreende aí a dificuldade, a problemática? Aí piora a situação, só que esquece que isso vai ter um fruto, vai ter uma consequência. Porque é nos dada a oportunidade de semear, de plantar, de colher. É nos dado a energia a ser trabalhada. É nos dado o fator quantum a ser movimentado. Aí movimenta egoisticamente, pessoalmente, aí materializa-se aquele fator energético, e aí ao invés de fazer uma expansão de cura, ela transforma-se em curto-circuito de dor interna. Mediunidade que não é expansiva é dor para dentro. Nós não podemos esquecer isso. Mas é de um dia por outro? Não é de um dia por outro. Porque se fosse, nós incinerávamos-nos em um dia. Ficava só aquele toquinho preto lá, poeirinha de cinza no chão lá, ó. Em um dia, né? Por isso, é nos concedido paulatinamente a oportunidade de transformação, de reparação. Francisco de Assis ali não teve pensamentos negativos momentâneos, mas ele trabalhava no seu nascedouro, não foi? E ele fez, eu faço aquilo. Se eu desejar mal a alguém, eu peço que Deus faça doer em mim aquele pensamento negativo, antes de exteriorizar, para que eu conserte antes, que eu mude antes. Você tem coragem de fazer isso? Se não tem, ainda então não está conseguindo ser um bom medianeiro. Porque se compraz no pensamento negativo, se compraz na raiva, ainda você adora e ainda acredita que a mediunidade é uma manifestação para o seu poder de fazer, julgar, condenar e concretizar aquilo que você sentenciou, seu carrasco, as pessoas da sua vida. Não consegue fazer isso? Então preocupe com você. Preocupe com seus pensamentos, preocupe com as suas emoções. Fala, Deus, se eu tiver um pensamento de ódio e raiva para a pessoa, que me machuque primeiro, que eu sinta a dor primeiro, para que esse pensamento não saia de mim. Consegue fazer isso? Então você já entrou no caminho de ser um cristão. Não? Então você está usando a mediunidade em benefício próprio.
usando ela como ferramenta para caminhar na face da terra, acreditando que ela é um poder que foi lhe concedido por Deus. Mesmo que você não aceite isso, nem mesmo que você não pense isso. Muitos, a maioria, usa a mediunidade como um poder. Mas Cristo disse: queres ser o primeiro nos céus? Então, seja o último na terra. Então, que seja o primeiro a sentir dor na terra, antes de causar a dor em alguém. Essa é uma das traduções desse ensinamento. Pergunta 2. Quais as ações mentais que os médiuns psicofônicos que formam a corrente magnética desobsessiva devem realizar em cada uma das fases ou momentos? A. Fase de expulsão. No início, acatando as orientações do dirigente, os médiuns psicofônicos devem fazer uma rápida visualização interior, uma espécie de visão panorâmica do seu dia e do seu estado mental, e através da prece individual e posteriormente coletiva, expulsarem de seus mundos íntimos e sombrios os sombrios remanescentes que porventura estejam fixados em seus cosmos físicos psíquicos. O autopasse poderá ser utilizado facilitando a retirada da energia degradante ou normalizando o fluxo fluídico. Qual a hora que nós temos que começar esse trabalho? Oi? Exatamente. A hora que nós acordamos, a gente na cama fala assim: hoje é dia de trabalho mediúnico. Eu devo começar a me purificar. Quando no desenvolvimento do trabalho o dirigente voltar a esta fase, repetir-se-á o mesmo procedimento, concentrando agora toda a atenção nos fatores, ideias ou sentimentos que estejam provocando desatenção ou resistência ao fluxo natural da corrente. O mesmo deve ocorrer em relação a determinadas vibrações oriundas do contato com os sofredores e que por este ou aquele motivo tenham gerado contágio desequilibrante, levando a desajustes. No final dos trabalhos, todas as ações devem ser meticulosamente repetidas, evitando que os servidores da desobsessão deixem o ambiente consagrado à atividade assistencial, cortando qualquer tipo de mal-estar, seja orgânico, fluídico ou vibratório. B. Fase de absorção. Dando continuidade, deverão voltar a atenção para a mentalização em torno de si mesmos, procurando sorver do plano maior a vida, as substâncias renovadoras que, após metabolizadas, irão constituir em regime de somação o manancial fluídico da corrente, uma automagnetização mental. Geralmente, para facilitar e direcionar o pensamento, utilizamos a descrição de André Luiz constante no capítulo 6, pergunta número 6, quanto aos planos verticais e horizontais, pelos quais os raios cósmicos, gama, e os oriundos das colônias espirituais dos semelhantes e dos próprios espíritos atingem-nos e penetram. Integra ainda esta fase, como procedimento indispensável, a natural interseção do campo áurico dos médiuns, que, movidos pela vontade em vibração amorosa, devem dardejar, ou seja, expelir os seus fluidos, partículas ou raios uns sobre os outros, ligando-se mais fortemente entre si, sustentando-se mutuamente, formando uma unidade a expressar recursos psíquicos de múltiplos e infindáveis empregos e benefícios. Na sequência da atividade, quando o dirigente achar necessário o retorno a esta fase, a conduta dos médiuns não deverá ser alterada. Cada medianeiro procurará apenas verificar as suas necessidades psíquicas, recuperando pela absorção dos fluidos que permitirão a continuidade dos atendimentos. No final, como os trabalhos de obsessão nessa fase se encerram,
todos deverão criteriosamente harmonizar-se, absorvendo forças psíquicas que irão evitar exaustão, desajustes e perdas. Nós fazemos esse trabalho com uma potencialidade e com uma grandeza astronômica. Pela condição que nós habitamos no centro espírita, a localidade da nossa casa é propícia. Outra, pelo conhecimento, que seja pouco, que eu tenho das forças telúricas, do conhecimento do magnetismo, desde o princípio dos minérios que nós trabalhamos, Deus dos elementos da fotossíntese, Deus da seiva da vida que entra entre a casca e o caule, que dá a força e sustentação da natureza, das árvores. Deus dos elementos mais sutis, de frutos. Deus dos elementos da força energética, do ectoplasma, dos animais dóceis e nossos. Desde o princípio do plâncton, da água cristalina que nós temos em água corrente e no subsolo. Então, acasala isso tudo ainda com a ligação que nossa casa tem com o Hospital Esperança de Eurípides Barçanufo. Então, cria-se aí uma potencialidade tão grande que daria para nós fazer cura de câncer em nós nesse momento, porque ao entrar uma energia positiva, a energia negativa desgastante sai ou transmuta-se. Duas energias contrárias não habitam o mesmo lugar, habita? Dois corpos habitam o mesmo lugar, mas duas energias contrárias não habitam o mesmo lugar. Entende isso? Dois corpos coabitam-se, entrelaçam-se, mas duas energias não. Duas energias não, se elas são contrárias, é o ímã ali que expulsa a outra. Então faz aí uma regeneração celular. Eu nunca vi ninguém trabalhar mediunicamente e ficando pior. Há o desgaste natural da idade, mas sempre ele estará em relação melhor do que os outros do mundo lá fora. Isso nós provamos aqui. A dona Laurinda, com 78 anos, era uma das médiuns mais intensas energeticamente, psicofônica da corrente magnética. Pesava 45 quilos. 45 quilos. Não dá nem 1,40 m. Não é? Faz a metade da do Juscelia. E tinha médio na corrente que pesava 100 quilos. E que não tinha nem 20% da potencialidade de equilíbrio da dona Laurinda. Estão compreendendo aí o que é energia? Né? C, fase de emissão. Junto à fase de recepção, a fase de emissão é a mais frequentemente utilizada, aliás, deve sempre antecedê-la. Direciona-se nesta fase a salutar corrente fluídica aos enfermos encarnados, desencarnados e aos ambientes. Os médiuns psicofônicos devem mentalizar os sofredores de uma forma geral, seguindo as orientações do dirigente, magnetizando-os por uma onda mental, em clichês ou formas, pensamentos superiores, e expressarem generosidade, assistência e proteção. Vamos supor que a corrente desobsessiva de atendimento geral esteja, por exemplo, atendendo a 100 pacientes encarnados.
que em pequenos grupos se revezem na sala de assistência fluídica pelo passe espírita, enquanto em sala próxima a cadeia magnética desenvolve as suas ações. De posse dos principais dados desses pacientes, vindo do lançamento realizado pelas fichas de triagem, o dirigente direciona em cada etapa da fase de emissão a vibração dos médiuns para os problemas psíquicos ou núcleos comuns a eles pertinentes, fornecendo características que facilitem a magnetização mental. Imaginemos dos 100 pacientes, 45 estejam envolvidos em quadros de influenciação espiritual sutil ou obsessão simples, 10 em quadro de fascinação, 10 em subjugação, 15 em situações que caracterizem um cerco obsessivo tecnicamente organizado com risco de vida, enfermidades graves, aborto, suicídio, assassinato, etc. 10 em auto-obsessão, 5 em relações obsessivas de encarnado para encarnado e 5 de encarnado para desencarnado. Seguindo as características gerais, tanto dos espíritos sofredores quanto dos obsidiados ou obsessores encarnados, conforme ensina Allan Kardec, o dirigente associa os principais problemas ou núcleos vibratórios detectados pela triagem, ao grupo a ser assistido e alternando a fase de emissão e recepção, realizando atendimento pela cadeia desobsessiva. Os médiuns psicofônicos estabelecem laços fluídicos tanto com encarnados como os desencarnados, a eles associados, emitindo raios ou partículas mentais estruturadas em forma de pensamentos com imagens contrárias e superiores aos desequilíbrios rapidamente mencionados pelo dirigente. Lembrando que todo o processo é mental e que o pensamento possui velocidade superior à da luz. No início e ao final dos trabalhos, todas as ações vibratórias dos médiuns devem se voltar para a equipe, ambiente da desobsessão e para si mesmos, facilitando o equilíbrio mental, prevenindo obsessões e adequando-se como verdadeiros beneficiários que recebem para doar. Nas atividades de desobsessão por correntes magnéticas especiais, a magnetização na fase de emissão pode ser mais detalhada, porque como se atende poucos pacientes, apesar de graves, é possível aos médiuns psicofônicos conhecerem pormenorizadamente cada caso, facilitando as ações e fortalecendo os laços fluídicos. Não é necessária mudança de procedimento para atendimento à distância aos lares dos pacientes. O mesmo ocorre em relação às doações fluídicas que podem ser realizadas pela corrente magnética aos médiuns fascistas que atuam diretamente sobre os pacientes encarnados. Se concomitantemente é realizado o trabalho de vibração, o potencial mental será muito maior, tanto em relação ao auxílio mútuo entre os médiuns, em atividades diversificadas, correntes, passes, etc., como pacientes encarnados e desencarnados, ampliando os efeitos que se pretende alcançar. Existem outras maneiras ou formas de conduzir e atuar nessa fase. Nada é absoluto. Escolhemos o que nos parece mais indicada, de fácil aplicação e que está de pleno acordo com os postulados até aqui desenvolvidos e demonstrados. Quando nós entendermos que tudo que nós fazemos, nós somos os primeiros beneficiados, né? Seja de bom ou de ruim. Então, quando ele subdividiu aí 100 pacientes em 10, 15, 45 e tal, mostrando para nós, sabe, a diversidade dos atendimentos, e que na primeira fase lá, quando nós chegamos, já preparamos, absorvemos, expulsamos, e aí nós começamos a fazer uma integração entre todos os trabalhadores da corrente, para depois iniciar-se o atendimento a encarnados e desencarnados. E que se nós
compreendermos que nós precisamos tanto dos companheiros à nossa volta, ao nosso redor na corrente. Por que nós precisamos? Você é único na Terra? Sua família não tem caso de alcoolismo, suicídio, violência, drogas? Não tem, não? E naquela hora que vai atender a sua família, como vai ser atendido um filho teu, sendo que você, possivelmente, emitiu uma vibração negativa para um dos percorrentes? Você bloqueou o atendimento àquele que você ama. E como funciona? Se você emitiu alguma coisa ruim, você atraiu quem? Jesus Cristo? Eurito Barçanuco, doutor Bezerra? Não. Você atraiu fatores negativos, você atraiu entidades perversas que podem aproveitar aquela energia para fazer o quê? Ampliar o processo obsessivo sobre aquele familiar ou aquele parente seu. Está compreendendo isso? Está entendendo isso? Então, quando aquele que faz assim, ele está contribuindo para que algo aconteça de negativo com a sua própria família. Porque assim, não pense você que um espírito vai atacar você especificamente, não, ele vai te desarmonizar, desequilibrar a sua volta, para depois chegar em você. Porque destabilizando vai te dar a descrença, a falta da fé. Poxa, mas eu estava no trabalho, poxa, mas eu estava no centro espírita e isso acontece com quem eu amo, Deus não está cuidando de quem eu amo. Esquece que Deus está cuidando, mas você não estava cuidando, porque naquele momento que era de um grande amor, de uma grande comunhão, de um processo de assimilação, de simbioses energéticas a serem atendidas, socorridas e direcionadas, você mesmo bloqueou, ou emitiu uma insatisfação, uma raiva, um ciúme, uma discórdia. A leitura do Evangelho diz lá nos Trabalhadores da Última Hora, missão do Espírito. Então isso é muito sério. Por isso estamos vendo tantos problemas com filhos de trabalhadores, sempre vi isso. Eu fico imaginando o trabalho que dá a espiritualidade à minha família. O tanto que eles devem, trabalhar assim, de uma forma descomunal para protegê-los. Mas isso, eu tenho que ter a compreensão que essa proteção vai até aonde eles aceitam. Porque não existe proteção sem merecimento. Se sai ali da cúpula de proteção, então eles estão por si mesmos, assim como eu falei, aqueles trabalhadores, nós somos trabalhadores, nós temos falange de espíritos que velam por nós. Até comparei, pensei eu, comigo mesmo, né? Com aquele domo de ferro lá de Israel. Domo de ferro é quem mora em Israel, está protegido contra mísseis. Por quê? Porque qualquer país que lança um míssil, esse domo, ele imediatamente lança um foguete antimíssil, intercepta ele antes de entrar no espaço aéreo de Israel. Em um dia, em 2 horas, lançou 5.000 mísseis sobre Israel. Pouquíssimos passaram.
quando sobrecarregou o sistema. Mas o estrago foi irrisório. Não teve nenhuma vida humana que foi tirada. Nenhum ser perdeu a vida nesse dia. 5.000 mísseis em menos de 2 horas. Para que fizeram isso? Para sobrecarregar a defesa antiaérea de Israel. Então, assim, eu estou contando tudo isso para que vocês entendam o que acontece aqui. Ó. É desse jeito. É dessa forma que acontece na corrente magnética. É dessa forma quando nós estamos entrelaçados uns aos outros. É dessa forma quando nós estamos entrelaçados com a direção, com a casa espírita, com os trabalhadores, com a direção, com o centro espírita, direção, porque vocês acham que Deus ia me dar uma missão de 20 anos atrás para manter uma casa dessa, se Ele não me desse uma falange de espíritos protetores para caminhar junto a mim? Quando aqui na Terra dá a um general, um exército, não dá ao general nenhuma proteção não, ele está à mercê por si próprio, é o primeiro que cai? Lógico que não. É dado ao general todo um amparato de proteção. Não estou me comparando a general nenhum. Estou comparando a posições, a responsabilidades. Se Deus dá uma responsabilidade a uma pessoa, Ele dá também àquela pessoa uma qualidade. Ela dá também proteções, um fator a mais de energias. Então assim acontece, olha que extraordinário, entendam isso, compreendam isso. Quando aquela hora que você vai dar passo a uma pessoa, isso eu já passei pessoalmente. Filho meu disse, eu vou suicidar se você for para o centro. Eu falei, a hora que eu voltar eu rezo para a tua alma. Entende isso? A hora que eu voltar eu rezo para a tua alma. Mas acredite, não vai ter reza nenhuma que vai tirar você das trevas do inferno, do umbral. Porque você vai fazer porque você está querendo fazer por vontade pessoal e própria. Ou para pressionar. Entende isso? E fui para o centro. E nada mudou. Mudou, né? Porque transformou-se. Foi transformando-se. Hoje é um homem honrado. Está entendendo isso? Então, não existe meio termos para o caminho da fé e nem de Deus. Agora, imagina aquele que estiver num trabalho de caridade e fraternidade e não estiver ali na sua união fraterna na totalidade. É lógico que ele vai estar por conta própria, pessoal. É lógico que as trevas vão invadir a sua alma, invadir a sua casa, vai invadir seus filhos, vai começar a acontecer situações complexas. Mas isso é lento, não é de um momento para o outro, não. Porque as trevas também não assustam-nos, não. Ela não quer nos assustar. Porque se der uma assustada, nós fazemos um trabalho de desobsessão imediato e isso resolve. Não, vai lentamente, armando lentamente. Ela tem tempo, ela sabe da eternidade. E nós estamos brigando pela transitoriedade dos dias da matéria. Ela não. Ela está brigando para não ir para o processo regenerador. É isso que ela está brigando. E nós estamos lutando para ir, não é? Só que nós estamos lutando entre nós, perdendo a simplicidade, a pureza e a grandeza da oportunidade. Olha, protegemos uns aos outros, isso é a base fundamental de qualquer grupo, de qualquer família.
Nós temos que compreender isso e praticar isso. Hoje a maior luta que tem é uma luta psíquica e emocional dentro das casas religiosas. Dentro das casas religiosas, dentro das casas, principalmente das casas espíritas. Estão entendendo isso? Dentro das casas espíritas está fomentando uma intensidade muito grande, porque espíritos está concedendo a mediunidade ostensiva da vontade negativa. Aí dói, machuca, ocasiona, e aquela pessoa se sente forte, se sente com poder. Como eu tenho vivido isso nesses últimos anos, muito mais nos últimos 3, a pessoa se sente forte, dá dó, porque aquela força é o quilômetro de arrancada, vai acabar logo ali. Só que tem um detalhe, acontecendo isso dentro do grupo, do conjunto da casa espírita, usam estas energias negativas e ocasionam o quê? A dor e o sofrimento para si mesmo. E quando ele está mesmo ocasionando isso, ele enfraquece e adoece. Aí o que acontece? Ele vai fazer o quê? Tratamento espiritual. Então, de médico ele passou a ser paciente. No hospital que ele está trabalhando. E se ele era médico no hospital e com outros médicos, então estava dividido as energias e os trabalhos, certo? E a partir que ele passa a ser paciente, o que aconteceu? Diminuiu os trabalhadores, aumentou o trabalho. Isso é um planejamento das trevas. É tão simples de ver, não precisa nem de mediunidade. E, consequentemente, quem que vai adoecer também? Se um membro da família adoece vibratoriamente, quem que adoece com ele? O seu núcleo familiar. E o núcleo familiar que tem a casa como inimigos, o dirigente como alvo principal, por ciúme, por inferioridade, por maldade, por ignorância, por trevas. Aí a hora que adoece, o que aquela família vai buscar? Vai buscar outra casa espírita? Não. Não vai buscar outra casa. Vai buscar outro dirigente? Não. Até tentam, né? Mas aí o que acontece? Vai para onde? Para aquela casa específica. E naquela casa específica aí vem trabalhador e família doente para o conjunto. Fala, Maria. Ainda tem questionamento. Os trabalhadores da família trabalhador. Afinal, você é trabalhador, você é médico, você é na casa, A culpa é do Geraldo. Mas não olham lá nas entrelinhas do dia a dia, se aquele trabalhador respeita, não vou mudar a frase, obedece, vou dizer respeita a designação kardeciana. Não é obedece, porque se não obedecer, vão achar que está falando para mim obedecer. Não é? Respeita as determinações kardecianas como trabalhador no centro espírita. Respeita as denominações
do Evangelho. Respeita os fatores energéticos do magnetismo que ele tanto estuda e tanto trabalha e manipula. Compreende isso? Olha o tamanho do problema que nós estamos enfrentando na atualidade. É novo? Não. Mas é mais intenso? Sim. É muito mais intenso agora. Pois é sutis. E hoje vai-se na internet e fala assim, como fazer uma simpatia. Está ofertando aí a rodo simpatias. Mãe entra ali e fala assim, se eu fizer uma simpatia com meu filho, fazer assim, isso vai dar certo? Ela era de terreiro. Eu falei assim, você já não aprendeu até hoje, não? Isso chama macumba, mas simpatia é macumba? Não sabe não? Um pensamento negativo é macumba? Agora vem falar para mim com a simpatia. Porque vai usar ali açúcar, vai usar uma vela branca, aí acha que açúcar é doce, né? Mas e a vontade que está aqui no coração? É doce? Não, não é. Não seria melhor convidá-lo para fazer um tratamento, acompanhá-lo no tratamento, culto do Evangelho no lar? Não seria essa a atitude do cristão, não? Então isso acontece nos cotidianos. E estão proliferando mais ainda casas religiosas com descendências afros. Aqui no setor já está aumentando a quantidade de pessoas que vêm fazer trabalho aqui. Vocês já viram o tanto que está? É quase todos os dias. E ampliando os trabalhadores, frequentadores dessas casas. Por quê? Porque oferecem esse poder ilusório de manipular elementos para modificar a vida do outro. Estou com raiva do Geraldo, ele vai sentir uma dor na perna, e passa 2 dias, uma pedra ali cai no meu pé, eu manco uma semana, aí eu estou forte, peguei um dirigente, mas pegou por quê? Porque está ao meu lado, agora está perdendo a oportunidade de estar ao lado. Esquece o que Judas fez com Jesus Cristo e quantos anos depois que levou para poder resgatar aquele débito energético, mas não apaga da história o acontecimento. Está compreendendo isso? Então isso é muito sério. Hoje nós falamos sobre o médico psicofônico, sobre essa mediunidade, sobre o magnetismo, sobre essa energia. Eu até tinha prometido hoje não falar nada. Falei, não, vou ficar calado. Estou plantando rosas em pedras, em asfalto. Mas quisera eu mandar na minha boca, né? E em mim. Mas isso é muito preocupante e é muito triste, porque nós estamos vendo a falência e a decadência. Pelo menos eu estou vendo no futuro. Assim como eu avisei lá no passado, nos 40 trabalhadores, falava, olha, estão fazendo isso aqui dentro, olha, cuidado, olha, cuidado. E nós estamos vendo as tragédias, os acontecimentos, e não acabou não, é só o começo. Porque muitos ainda estão no oba-oba, mas filho já foi para droga, filho já foi para sexualidade. Vou entrar em pormenores. E não tem moral, e não tem nem base espiritual para pedir ajuda. E se pedir, não sai do fio de cabelo que apressa. Por quê? Porque não tem em si a confiança e nem o merecimento e nem as energias necessárias e nem amigos, companheiros espirituais.
E muitas vezes não está nem num trabalho mediúnico mais. Para pedir, para ter a proteção, o auxílio dos mentores. Lembrando sempre, mentor é quando tem um trabalho. Anjo guardião, você tem um seu. Desde que você nasceu até você morrer, você vai ter ele. De vez em quando ele dá uma viradinha de costa para a gente, vai para longe, fala assim, você está por si só, vai lá, a hora que você arrepender-se, você reza que eu volto. Agora, mentor, afastou do trabalho ou está contra o trabalho, ele sai. E quando sai, o espaço fica vazio? Não. Quem ocupa? O influenciador. É o contrário do mentor. Não tem nem muito o que falar, né? Porque quando a gente lê, a gente já percebe tudo que é realizado aqui na casa. E que só cabe a cada um de nós mesmo voltar sempre a nós, pelo menos diante do trabalho, né? A importância que nós temos, né? Que nós deveríamos ter, né? No trabalho, que muitas vezes nós nos deixamos nos levar com os problemas cotidianos e não, isso dizendo por mim, né? Quando estamos no trabalho não estamos em toda integralidade e não auxiliamos da maneira que precisamos auxiliar. Acredito que é isso. E alertados somos sempre, né? Obrigada. Amado Jesus, gratidão em nossos corações, Senhor, por tantas oportunidades que temos, de tão grandes ensinamentos nesse dia de hoje. E rogamos nesse instante, Senhor, que possa nos envolver com estes ensinamentos, envolver nossos pensamentos, nossos corações. E assim, Senhor Jesus, nos fortalecermos no firme propósito de nos transformar e servir nesta seara que o Senhor nos permite participar por Tua misericórdia santa, não por nosso merecimento. Que possamos servir, Senhor Jesus, auxiliando verdadeiramente aqueles que necessitam. Lembrando de todos os propósitos que ainda quando estávamos no plano espiritual, nós mesmos, Senhor Jesus, decidimos aqui estarmos reunidos como uma família, auxiliando na grande regeneração planetária. E que possamos nos fortalecer, unidos nesse propósito, Senhor Jesus, na fraternidade do Teu amor, unindo nossos corações, nossos pensamentos no mesmo propósito, de amar, servir e perdoar. Cubra esta casa, Senhor, com Teu manto de proteção, todos os trabalhadores e pacientes, Senhor, todos aqueles que se vinculam a esta casa de alguma forma, possam receber neste momento as Suas doces vibrações de amor, protegendo-nos, Senhor, de nós mesmos, de nossas fragilidades mais íntimas, possamos cada dia mais nos fortalecer e assim servir em Tua seara de amor, sendo um exemplo, um espelho, Senhor Jesus, da Tua vontade santa. Proteja a nossa coordenação, Senhor Jesus, nosso irmão Geraldo Magelo, envolvendo em uma cúpula de energia de proteção, e juntamente com seus mentores, Senhor Jesus, possam sempre intuí-lo diante de todas as adversidades que surgirem no seu caminho. E agradecido, Senhor, por este dia, em Tuas santas mãos nossas vidas entregamos, orando. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas. Ensina-nos a perdoar a quem nos tem ofendido. Não nos deixes entregues às tentações e liberte-nos, Senhor, da prática de todo mal. Cubra-nos com Teu manto e seja sobre nós, hoje e por toda a eternidade. Que Deus seja louvado, que assim seja.